aí a gente caminha mais um pouco, né? E em 2010 vem uma mudança significativa na Constituição, transformando o divórcio sem lapso temporal. Então, hoje, eu posso me divorciar a qualquer momento. Então, eu me caso no sábado, e se eu quiser me divorciar na segunda-feira, eu posso me divorciar. A lei não estipula quantas vezes eu posso casar. A lei não estipula quantas vezes eu posso me divorciar. E hoje o Instituto da Separação, ele passou a ser um instituto em desuso, porque você acaba se divorciando. Ou vocês devem conhecer alguém, tá, próximo, ou algum colega, amigo, algum parente, ou algum de vocês podem ser aí divorciados e sabem como é. Então, hoje o divórcio, ele é possível que seja feito em cartório, desde que você não tenha filhos menores, ou de forma judicial. Então, a gente não tem mais o Instituto da Separação. Ele ainda está previsto na lei, mas a gente não tem. Então, é um avanço, né? O direito de família, ele não é estanque, ele vai evoluindo. Então, hoje, eu já não tenho mais lapso para o divórcio. A mesma coisa com a união estável. Quando a Constituição trouxe a união estável, havia aquela questão, bom, precisa ter um lapso temporal de 5 anos para se configurar a união estável. Precisa ter a coabitação, morar junto para configurar a união estável. Depois se reduziu para 3 anos. Hoje não precisa de lapso temporal, tá? Para que se configure união estável. Basta que haja aí a intenção das partes, né, em se configurar como um casal. E hoje a gente tem o chamado poliamor, que é a união estável entre 3, 4 pessoas com o intuito de se constituir como família. Em 2012, o STF vem e reconhece a união estável entre pessoas do mesmo sexo e reconhece o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, hoje, a gente não tem mais um tipo de família. A gente tem vários núcleos familiares. Então, a gente tem o núcleo familiar que advém do casamento, a gente tem o núcleo familiar que advém da união estável, a gente tem o núcleo familiar que advém do poliamor, a gente tem a família homoafetiva, a gente tem a família socioafetiva, a gente tem hoje uma questão que é muito pontual e que tem sido a bola da vez no direito de família, que é a paternidade e a maternidade socioafetiva, que paternidade e maternidade socioafetiva não se confundem com adoção e tampouco com orientação sexual. Então, prestem atenção. Eu, Jaime, sou casado com Maria, tá? E nós temos um filho. Nós nos divorciamos quando essa criança tem menos de 1 ano. Maria constitui nova união com João. E João trata o nosso filho como se filho dele fosse. E o nosso filho trata João como se pai dele fosse. E aí João pede para incluir na certidão de nascimento do nosso filho o seu nome como pai socioafetivo. Isso é perfeitamente possível. Não significa que eu e João tivemos alguma coisa, porque a criança vai ter 2 pais na certidão de nascimento. Significa que hoje o que pauta as relações familiares é o afeto. Hoje as pessoas casam, vivem em união estável por conta do afeto. Hoje eu adoto uma criança, eu sou pai socioafetivo, tá? Por conta do afeto. Então, as relações hoje, elas não são como as relações lá atrás, tá? As relações hoje são pautadas no direito de família pelo afeto. Por isso que é homoafetividade, paternidade socioafetiva, maternidade socioafetiva, porque elas têm como vínculo comum o afeto. Então, quando a gente fala numa família homoafetiva, e a gente não fala numa família homossexual, quando a gente fala numa família heteroafetiva, a gente usa essas expressões que têm a mesma frase, tá? A mesma palavra, desculpe, o afeto. Então, são 2 homens, 2 mulheres, ou um homem e uma mulher, que se constituem família pelo afeto. Quando eu aceito colocar o filho de uma outra pessoa no meu nome, eu faço isso por afeto, tá? Quando o pai ou a mãe da criança permite que eu tenha aí a inclusão do meu nome, tá?
isso é feito pelo afeto. Então, hoje, o que pauta as relações familiares é o afeto. E aí a gente tem a família, que é a tradicional ou clássica, tá? Pai, mãe, filhos. A gente tem a família advinda da união estável. A gente tem as famílias plurais. Então, eu com os meus filhos do primeiro casamento, casado com Maria, com os filhos dela do primeiro casamento e os filhos que a gente teve nessa união. Então, aquelas famílias vultuosas, os meus, os seus, os nossos, tá? Tem aquele núcleo familiar na qual eu vivo só com a minha mãe. Então, perdi meu pai muito cedo e vivo só com a minha mãe. Tem aquele núcleo familiar na qual os irmãos perderam o pai e a mãe. E é uma família composta apenas de irmãos. Tem aquele núcleo familiar na qual eu vivo com a minha avó, porque eu perdi os meus pais ou porque os meus pais perderam a minha guarda, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então, eu vivo com a minha avó, por exemplo. Tá? Tem aquele núcleo familiar na qual eu vivo sozinho. É um núcleo familiar, eu vivo sozinho. Tá? Então, a lei não pode dizer que eu não sou um núcleo familiar, que eu não me reconheço como uma família. Tá? Tem aquele núcleo familiar na qual eu vivo com meus cachorros. Tem o núcleo familiar na qual eu vivo com outras pessoas, tá? Como se fosse um núcleo familiar. Então, a gente tem vários núcleos familiares. Por isso, direito das famílias e não mais direito de família, tá? Uma outra questão que é sempre bom a gente ressaltar e que é costumeiro a gente errar é dizer que existe pai e mãe solteiros. Não existem pais solteiros. Primeiro, o Código Civil não coloca, tá, como obrigação ou dever do casamento a filiação. O Código Civil diz que a filiação pode decorrer do casamento ou da união estável, mas não é dever nem obrigação. Então, se você, Maria, é casado com João e não querem ter filhos, perfeitamente. O nosso Estado não é um Estado que intervém nessas questões. E isso é muito importante a gente ressaltar. A gente vive num país em que o Estado não intervém. Então, o Estado não vai chegar para o Fernando e falar: Fernando, você só pode ter 2 filhos, tá? Como acontece em outros países. Ou, Fernando, você não pode ter nenhum filho, tá? Controle de natalidade. Não, o Estado não intervém. Há até um lado muito ruim nisso, porque a gente sabe que as famílias menos abastadas, com menos conhecimento, com menos possibilidades, são as famílias que acabam tendo mais filhos. E são as famílias que acabam tendo mais problemas sociais, econômicos, de educação, tá? Que sofrem mais a questão da alienação parental. A gente sabe que existem famílias na qual a mãe tem um filho com cada pai, e aí esse núcleo familiar acaba sendo um núcleo familiar muitas vezes confuso. Roberta, que agora há pouco me disse que é psicóloga, acho que sabe melhor do que eu estou querendo dizer, né? O tanto que isso impacta na vida de uma criança que acaba não tendo referências paternas e maternas dentro daquele núcleo. Então, a gente sabe que, às vezes, essa não intervenção do Estado, ela pode ser até muito complicada, mas a gente sempre olha pelo lado bom. O Estado não intervir, ele deixa que a nossa vida privada seja pautada aí pelas questões que eu acho mais interessante, que eu acho mais interessante pautar. Então, é uma questão aí fundamental. Então, é errado, é pejorativo, é preconceituoso, é discriminatório a gente falar que uma mulher é mãe solteira. Ela é mãe solo. Ela não é, porque não se pressupõe filho por casamento. E isso tem que ficar claro de uma vez por todas. Eu falo para os meus alunos, não tem no código. Isso é um ranço de um Estado patriarcal, de uma sociedade machista, de que a mãe é mãe solteira. Não, a mãe não é solteira. A mãe é mãe, tá? Ela é solo, porque ela não tem a figura paterna. Ponto. Ela não precisa casar para ter filhos. Isso acontecia lá atrás. Hoje não acontece mais. E a gente não pode ter esse caráter discriminatório, tá? Nossa, porque isso vira... Aqui, Jaime. Oi. Se você olhar as carinhas, você vai descobrir que tem uma mãe solo aqui. E que usa essa terminologia, mãe solo. Mas é exato, é mãe solo, entendeu? Não há presunção da lei
não há determinação da lei de que eu, para ser pai ou mãe, preciso estar casado. E quando você utiliza a expressão mãe solteira ou pai solteiro, você já embute na expressão uma carga de preconceito gigantesco, principalmente para a criança. Porque eu ouvi recentemente, há 2 semanas, uma amiga minha de infância, que nós somos da mesma idade, inclusive fui padrinho de casamento dela, ela se divorciou, eu fui padrinho de casamento, fiz o divórcio dela, era consensual, então era amigo dos dois, fiz o divórcio dela, ela teve uma outra relação, engravidou. E ele não quis. Ponto. Ela falou, não vou brigar, não vou entrar, não vou pedir reconhecimento, nem investigação, nem nada, ponto e acabou. A mãe dela, que também é minha amiga, né, que nos conhecemos desde criança, me ligou há umas 2 semanas dizendo assim, fale para fulana, que é sua amiga, que não é certo ela não entrar, não pedir para o pai reconhecer a criança. Porque não é por ela, é pela criança. É feio ser filho de mãe solteira. É feio você não ter o nome do pai na certidão. Entendeu? Ela quer que o filho dela na escola seja tratado como um filho de mãe solteira, com todo respeito e educação, porque a mãe dela já é uma senhora. Eu disse, olha, eu vou falar com ela, mas eu acho que é uma decisão que ela tem que tomar. Mas, olha, hoje já não é mais assim, entendeu? Essa carga pejorativa e preconceituosa que se tem em relação... Porque isso é um passo para alienação parental. Porque você vira para a criança e fala assim, você é filho de mãe solteira, seu pai não te quis. Isso já é o primeiro ponto da alienação parental, que é o nosso tema da aula de hoje. O Jaime, mas é diferente da mãe optar em ser mãe solo e ela... Exato. Ter tido, né, um companheiro que abandona o filho, sim, né? Que é o Chico César canta isso, né? Minha mãe é mãe solteira. Você pode comentar sobre isso, por favor? Que a questão aqui da mãe solo, ela é muito mais... a gente sempre entende mais a mãe solo como a mãe que opta por ter um filho sem a figura paterna. Né? Então, obviamente que ela precisa da figura masculina para ter essa criança, mas ela opta muitas vezes por ser mãe solo e cuidar do filho por conta. Mas há a questão da mãe que se torna obrigatoriamente uma mãe solo porque o pai desaparece. O pai descumpre com os deveres do casamento. Mas aí a gente vai ter 2 questões aqui, Helenice, que é um pai que reconhece a paternidade e que, portanto, essa mãe não vai ser uma mãe solteira, como a sociedade trata, e abandona essa criança. Então, ele reconhece a paternidade e some, e desaparece. E nunca mais tem contato nenhum com essa criança. Que é o que hoje a gente chama no direito do abandono afetivo. Que, inclusive, passível de indenização nos tribunais, que também é um assunto muito controverso. Eu posso quantificar afeto? Né? Então, o meu pai que nunca foi numa reunião da minha escola, meu pai que nunca esteve próximo a mim, que nunca conversou sobre nenhum assunto comigo, meu pai que nunca foi pai no sentido literal, né? Precisa me indenizar por isso? Então, é essa questão. Eu preciso, devo quantificar o afeto? Eu já me acho que é absolutamente possível quantificar. Se você quantifica o dano moral, você pode quantificar o afeto. Se você, quando tem um dano moral e um dano material, quando você perde um filho num acidente aéreo, você consegue aceitar uma indenização e isso não está dizendo que está trazendo a vida do seu filho ou está colocando um valor na vida do seu filho, mas é uma indenização pelo ato que fez com que a vida do seu filho fosse ceifada, por que não quantificar o afeto? Por que não indenizar pela falta de? Então, a falta de responsabilidade do pai abandonador não é para com o casamento, é para com a criança. É para com o filho, exatamente, é para com o filho. E aí você tem, muitas vezes, a mãe solo que acaba se tornando uma mãe solo porque houve um abandono. Então, você tem a mãe solo que é por opção
eu quero ser uma mãe solo, vou ter um filho independente da figura paterna e vou ser uma mãe solo porque o meu companheiro, o pai do meu filho, simplesmente desapareceu e abandonou, né? E é aqui que eu falo. Oi? Oi. Você deu um exemplo de, se é que eu entendi, né? Um exemplo de abandono, de quantificação de afeto, ou de falta de afeto. O pai não ia à reunião na escola. Tá? Isso é uma situação muito comum, principalmente na sociedade de 10, 20 anos atrás. E você acha realmente que o pai não ir numa reunião ou deixar essa incumbência para a mãe é uma falta de afeto? Eu acho que dentro de um contexto maior, tipo, o pai que não participou de nada da vida do filho. Porque o que acontece, Fernando? É uma conjunção, né? Claro. Uma conjunção de fatores. Então, por exemplo, o pai que simplesmente só paga a pensão. Vamos colocar o pai que só paga a pensão, mas que não visita o filho, principalmente no caso, que é o tema da nossa aula de hoje, da guarda. Então, ele cumpre com a sua responsabilidade. Ele paga a pensão. Mas ele não busca o filho, ele não vai à escola, ele não vai em nenhuma festa. Lógico que tem a questão do trabalho, dos impedimentos. Mas eu estou dizendo daquele pai que realmente fala assim, bom, eu já estou cumprindo com a minha responsabilidade. Eu pago a pensão. Que não liga para o filho, que não pega o telefone para saber como a criança está. E que é muito comum, principalmente na atividade do direito de família, do fórum, você, muitas vezes, quando você vê pedido de modificação de guarda, né, o pai fala, agora eu quero pedir a guarda do filho para mim. E aí a gente sempre fala para a mãe, na audiência, pergunta para o pai quais os remédios que o filho toma, qual o horário que o filho tem natação, qual o horário que o filho tem futebol, que ano que o filho está no inglês. O pai não consegue responder essas questões. Pode ser o pai ou a mãe, tá? Estou colocando aqui o pai, mas poderia ser o pai ou a mãe. Eu estou perguntando num contexto de família que vive todo mundo junto, entendeu? Na mesma casa, não nesse caso. Aí nesse caso, não. Aí nesse caso, o que acontece? O abandono afetivo ele está muito mais relacionado ao pai que não dá, que paga a pensão e desaparece, que não dá o afeto. O fato dele morar na casa, ter uma relação familiar, mas que essa relação seja um pouco mais distante, não vejo aí como uma possibilidade de abandono afetivo. Mas o abandono afetivo, no caso do pai que realmente, do pai ou da mãe que desaparece, que a gente sabe que ele vai lá e paga todo mês a pensão. Deposita todo mês para a mãe o valor da pensão, acabou. Mas ele não vê o filho há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos. E aí essa criança cresce e fala assim, peraí, meu pai nunca quis saber de mim. E aí vem uma questão, que é essa questão, poderia ou não quantificar esse afeto? Roberta, você como psicóloga, você acha que, aí até uma pergunta minha para você como curiosidade mesmo, na sua posição de psicóloga, você acha viável essa indenização pelo afeto? Você acha que esse abandono afetivo ele vai trazer para esse adulto consequências aí muito danosas pela ausência desse pai ou dessa mãe durante esse período da infância ou da adolescência? Vai sim. Em relação aos danos emocionais, psicológicos, sim. Mas eu não conseguiria quantificar isso em valores, né? Eu não consigo pensar numa maneira tão prática, mas os danos são grandes, né? Assim, acho que são grandes e merecem ser cuidados por muito tempo, né? Mas, se não por exemplo, cuidados, gera consequências para o resto da vida, né? Por exemplo, se eu precisasse de um laudo seu de um determinado paciente para um processo de abandono afetivo. Então, eu sou advogado de um paciente seu e eu viro para o paciente e falo, pegue com a sua psicóloga um laudo sobre as consequências desse abandono afetivo que você teve. Isso é possível ser feito?
isso é possível, mas não tem como eu dizer assim, por exemplo, assim, E houve um nexo causal entre o abandono hoje ele é um adulto frustrado devido por conta do abandono. O que acontece, por exemplo, um caso que eu atendo, né, que eu estou atendendo agora, os pais separados, o pai mora em São Paulo. As crianças viam os pais, por exemplo, o pai, né, a cada 30 dias. E agora, na pandemia, o pai solicitou judicialmente 30 dias com ele. Só que a mãe não conversa com o pai, essas questões todas né? E a mãe essa semana me solicitou exatamente isso, sabe? Um laudo me pedindo que eu falasse que o abandono do pai causa problemas psicológicos, né? E aí, assim, é uma questão muito complexa, porque eu preciso ouvir o pai, eu preciso ouvir todo mundo, eu preciso saber até quando essa mãe não interfere nessa questão do filho ter esse problema de querer ficar com o pai, mas, assim, quantificar eu não consigo. Sim. Mas, por exemplo, eu fiz neste momento, né, que eu tô atendendo a criança, ele tem 11 anos, o que eu consegui dizer no momento é que ele vem apresentando crise de ansiedade, de medo, relacionado a algumas situações que estão sendo investigadas, mas eu não posso dizer que é em relação ao abandono do pai, porque eu não consigo saber até que parte é a questão da mãe e do pai envolvida nisso com a criança, entendeu? Entendi. A pandemia, caso, assim, é muito complexo. Sim. E é por isso que hoje os tribunais, eles acabam tendo posições aí muito divergentes em relação a essa questão do abandono afetivo. Porque o que você colocou é uma questão muito real, né? Como que quantifica? Quem vai quantificar isso, obviamente, é o magistrado, o juiz. Mas como que quantifica? E aí tem muita gente que diz exatamente isso. Como que eu vou quantificar o afeto? Né? Como que eu vou quantificar em dinheiro o afeto? Eu lembro que uma das primeiras decisões, a condenação era em 150 mil reais, né? De uma pessoa que entrou, inclusive isso saiu em programas de TV e tal, pedindo aí o abandono afetivo. E foi dado, né? Os 150 mil reais. Esses 150 mil reais, ele vai servir para quantificar ou resolver todos os problemas que essa criança, que hoje esse adulto teve por conta desse afeto? Não, mas serve como uma indenização. Então, eu acho que a gente sempre tem que olhar, obviamente, para também não virar o mercado, né? Então, meu pai, pegando a pergunta do Fernando, meu pai não foi nas reuniões da minha escola, vou entrar com uma ação de abandono afetivo, né? Então, aí você vira também uma indústria, como aconteceu com o dano moral. Então, tudo é dano moral, tudo vai ser abandono afetivo. Mas há casos em que o abandono afetivo é real. O abandono afetivo é existente, é palpável, então você sabe que realmente aquele pai não visita a criança, que aquele pai não busca aí nenhum tipo de contato com essa criança e que isso vai dar ensejo a todas essas questões que você colocou, que nada mais é do que uma forma de alienação parental. A gente saber quem está colocando quem contra quem, se é a mãe, se é o pai, se a criança de fato quer ficar com o pai, se a criança quer ficar com a mãe. Com essa questão da pandemia, a gente viu que os tribunais eles mudaram muito as decisões, né, em relação a essas questões de direito de família, porque a gente viu um distanciamento de filhos de pais separados na pandemia por conta da própria pandemia. Então, pela questão da saúde, do cuidado, olha, vou deixar de visitar o meu filho ou vou deixar de visitar o meu pai, porque a gente está numa época de pandemia, e aí muitos pais, e quando eu falo pais, eu estou falando pai ou mãe, tá? Porque isso é muito pontual, é muito fácil da gente visualizar tanto na maternidade quanto na paternidade, utilizar a pandemia como uma desculpa para não deixar os filhos verem os pais, ou os pais verem os filhos. E né? daí, nesse caso, o pai queria ficar mais tempo com o filho por conta da pandemia, né? Então, e a mãe não tá dando conta de deixar o filho quando vem separação com briga. Né? Que é o que a gente vai falar daqui a pouco. O psicólogo e o advogado junto, viu? Exato. Eu falo que ser advogado de direito de família é ser um pouco psicólogo. Porque, assim, eu acho que o que você ouve no seu consultório é o que eu ouço no escritório. Então, é assim, é o que a Helenice falou há pouco. O pai e a mãe não conseguem entender que a ruptura é entre eles. Eles acham que a ruptura é com o filho. E o filho é moeda de troca para tudo. Para pensão, para guarda, para tudo.
Então, me traiu, não vai ver nunca mais os filhos. Não está pagando a pensão, não vai ver nunca mais os filhos. Então, o filho é uma moeda de troca, né? E é por isso que a gente vive tanta alienação parental. Diga, Caroline. É Caroline, né? Caroline, isso. Não, entrando um pouco no que você estava falando e na pergunta do Fernando também, né, a gente vê como é complexo, né? A gente estava falando de abandono afetivo nesses casos em que o pai não está lá, né? Então a mãe fica solo. Mas eu reconheço também formas, às vezes, mais sutis, não sei se eu posso colocar desse jeito, de abandonar também quando o pai está casado, né? Então, quantas realidades, assim, de famílias, a mãe é a única responsabilizada por cuidar da criança que é deles, né? E o pai se retira e foca só no trabalho. E a gente perpassa por tudo que você já falou, a cultura machista. Só que hoje em dia a mulher também está saindo para o trabalho, também está ganhando essa possibilidade, né? E ainda assim tem uma responsabilização muito grande só da mulher. Eu reconheço que às vezes esse pai que está dentro de casa, mas também é ausente nessa responsabilidade, também é uma forma de abandonar. Porque isso gera uma mulher sobrecarregada, gera muitos conflitos ali na família também, né? Muitas vezes o pai que está dentro do próprio lar não sabe o que acontece com o filho dentro do próprio lar. E é muito comum, essa sua pergunta, essa sua colocação é excelente, Caroline, porque eu já vi muito isso na prática, tá? E muito isso no meu entorno vamos pegar um exemplo comum, tá? Ainda hoje se tem muito preconceito com quase tudo, né? A gente não pode fechar os olhos e achar que não se tem. Mas quando um pai, eu vou pegar aí pai masculino, né, figura masculina, não. Quando um pai descobre ou descobria, tá? Então, independente aí do tempo do verbo, que o filho era homossexual, que o filho é homossexual. Já vi muitos casos práticos em que a culpa é da mãe. O pai vira e fala: a culpa é sua. Você é como se aquilo, né, aquela descoberta, ele precisasse culpar alguém por algo que ele não aceita. Roberta, me corrija se eu estiver errado. É como se ele precisasse, o peso da descoberta para ele é tão grande que ele vai jogar a culpa na mãe. Então, é muito comum que a mãe seja responsabilizada. Da mesma forma que quando a filha engravida, né? Então, a filha menor de idade engravida, o pai vira para a mãe e fala: mas, você não conversou com ela? Você não ensinou? Como se o filho ainda fosse algo assim. A mãe, ela é responsável por tudo que acontece com o filho. Eu, pai, vou me responsabilizar pela manutenção da casa, por prover o sustento patriarcal, machista, mas eu não vou falar de sexo com a minha filha, eu não vou falar de sexo com meu filho, eu não vou falar sobre droga. Mas se forem pegos com qualquer uma dessas questões, de quem é a responsabilidade? Da mãe. Tá? Da mãe. Então, peraí, você não viu? Você não educou? Mas é sua filha. Eu iria falar com ela, porque como se filho fosse algo que você dividisse a função, então eu só sustento e você só cuida. E se você pegar o Código Civil, a educação, a manutenção, o dirigir o núcleo familiar compete ao homem e à mulher. O próprio Código Civil traz isso expresso. Não é mais poder familiar. No Código de 16, desculpa, poder pátrio poder. No Código de 16, a gente falava de pátrio poder. Era o pai que mandava. No Código de 2002, é poder familiar. É a mulher e o homem decidindo o que é melhor para a criança, decidindo os caminhos para a criança. Mas isso ainda é muito pontual e muito fácil da gente observar, como você colocou, que a responsabilidade ainda recai sobre a mulher. Então, se acontece tudo dentro daquilo que é esperado,
a mãe educou bem, o pai educou bem. Mas se algo sai do planejado, a mãe tem a parcela de culpa. E aí vem uma outra questão. Da mãe, muitas vezes, do pai ou dos parentes próximos, falarem para a mãe assim, mas você foi trabalhar, deu no que deu. Deixou a criança com babá, deixou a criança na escola. Como se a mulher não pudesse trabalhar, como se a mulher não pudesse estudar. Ah, professor, mas você está falando de alguma coisa do século passado. Não, eu estou falando de 2020. Eu estou falando de agora, de duas. Roberta, não sei se alguém mais aqui é psicóloga, eu estou só usando o exemplo da Roberta, mas Roberta sabe exatamente o que eu estou dizendo. É de agora, não é do século passado, ou de 20, 30 anos. É agora, tá? Ah, mas a minha mulher não faz nada, ela só cuida da casa e dos filhos. Como se cuidar da casa e dos filhos fosse absolutamente a coisa mais fácil e tranquila do mundo. Mas espera aí, eu, pai, tenho que ir na reunião dos filhos. Eu, pai, tenho que sentar para conversar com os meus filhos depois de um dia inteiro de trabalho. Trabalhei o dia inteiro, estou trazendo dinheiro para casa. Você não fez nada, você ficou o dia inteiro cuidando das crianças da casa. Quem trabalhou o dia inteiro fora fui eu. E eu ainda tenho que ter tempo para conversar com as crianças. Então, ainda há. E esses núcleos familiares ainda existem, e existem muito, de forma muito regular. A pandemia veio para mostrar que o número de violência doméstica aumentou significativamente na pandemia. Por quê? Porque as pessoas ficaram, no período de quarentena, muito próximas. Então, a violência contra a mulher aumentou, a violência contra a criança aumentou, a utilização de bebida alcoólica, a agressividade, tudo isso que são situações de núcleos familiares que são existentes, que não foram dissolvidos, não estamos falando de pais separados ou divorciados, mas de núcleos familiares existentes, em que a violência doméstica ela só aumenta. Se você pegar 2020, teve um crescimento de violência doméstica, e violência doméstica não é só violência contra a mulher, tá, meus caros? É a violência dentro do âmbito familiar, que pode ser contra o filho, a filha, a mãe, é uma violência doméstica, tá? Cada vez maior. E ainda se tem questionamentos, tá, em relação a essa questão de que a violência doméstica acontece muitas vezes porque a mulher dá ensejo ou tem culpa na violência, etc, etc. Claro que cada caso é um caso e cada caso concreto tem que ser analisado de uma forma. Tá? A gente tem, ao contrário, muitos núcleos familiares em que as mães abandonam os filhos e que os pais assumem toda a responsabilidade e que são muito melhores ali na educação e na guarda e no desenvolvimento das crianças, tá? Do que se tivessem ali com a figura materna. Então, obviamente que cada caso é um caso e cada núcleo familiar é um núcleo familiar. O que a gente não pode é generalizar, porque direito de família é caso concreto. E aí a gente precisa ter aí caso a caso. Então, você vai ter todas as possibilidades aí sempre dentro do direito de família, tanto para o bem quanto para o mal, né? Aquele caso em que você tem aí a possibilidade da mãe ou do pai que acabam não provendo e não cuidando desse filho e tudo o que isso vai aí dar ensejo no futuro. Ok, meus caros? Alguma dúvida até aqui? Então, vamos começar a falar de guarda. A guarda é um instituto dentro do direito de família ainda muito controverso, né? Para que a gente fale de guarda, a gente precisa entender aqui que só a guarda, né, compartilhada ou unilateral, quando há a dissolução, tá, do vínculo entre os genitores. Eu não vou dizer de vínculo de casamento, tá, porque casamento é uma das possibilidades. Então, eu vou dizer vínculo entre os genitores, tá? Genitor masculino, genitor feminino, independente de como adveio essa filiação. Então, suponhamos que um casal, né, composto por um homem e uma mulher, tenham filhos e resolvam se separar, tá? Podem ter sido casados no civil, terem casado no religioso, podem ter vivido em união estável, ou podem simplesmente ser um casal de namorados, tá? E que
vão pedir aí o reconhecimento de união estável, mas que vão dissolver essa união estável ou se divorciar no caso do casamento. E eles têm filhos. A filiação, ela advém de diversas formas, tá? E é sempre importante a gente deixar isso claro para que a gente entenda que o direito não faz distinção entre filhos. Então, a Constituição de 88 igualou os filhos da mesma forma. Então, eu, Jaime, tenho hoje 60 anos, tá? Num exemplo hipotético. E descubro um filho de 40. Perfeito. Vou lá, faço o exame de DNA e meu filho. Vou ter que reconhecer. Ponto. Ah, mas e o afeto, e esses 40 anos, etc, etc. Isso é uma outra questão. A questão do reconhecimento aqui, ela é fundamental. Esse filho que eu reconheci agora, ele vai ter os mesmos direitos dos filhos que conviveram comigo desde o dia em que minha mulher engravidou até a presente data. Ah, mas eu não acho certo, eu não acho... A questão aqui não é achar, a questão é o que está na lei. Então, a lei assim o tem feito. A gente vê casos muito pontuais e públicos de pais que reconhecem a paternidade, tá? E acabam não dando afeto e não cuidando da criança. Vou trazer um caso real, que é público e notório, que é o caso do Pelé. O Pelé, quando reconheceu a filha, ele deixou muito claro isso, que ele a reconhecia por uma decisão da justiça. A justiça impôs o reconhecimento, fez o exame de DNA. Ele nunca teve contato com a filha. Tanto é que a filha veio a falecer. E a filha queria ter contato com ele. Ele nunca quis ter contato com a filha, né? E isso é público e notório. Você pode dizer assim, é um direito que ele assiste? Eu, como professor de direito, entendo que é um direito que ele assiste. Não tive vínculo, não tenho afeto, reconheci, vou dar ali o que lhe é de direito, mas não dá para forçar um afeto, até porque o afeto não é forçado. O afeto não é criado do dia para a noite. O afeto é uma questão aí que você vai desenvolver no dia a dia. Então, pode ser que ele não queira realmente ter nenhum tipo de contato com essa pessoa, tá? Mas tem que reconhecer, porque o reconhecimento é obrigatório. Os filhos, hoje, eles são naturais, ou chamados filhos biológicos, que podem advir do casamento ou não, tá? Posso ter um filho biológico, eu, Jaime, saio com Maria e tenho um filho biológico com Maria, sem que se tenha casamento, sem que se tenha união estável. Podem advir da adoção, que é o chamado parentesco civil, então eu vou lá e adoto, então eu posso adotar um bebê, uma criança, um adolescente, sem problema, é filho. A lei também fala da filiação advinda da reprodução assistida heteróloga e homóloga, tá? A diferença aqui entre uma e outra é que no caso da homóloga, né, o pai não precisa autorizar, porque é o mesmo código dele e da mãe. No caso da heteróloga, o pai precisa autorizar expressamente, porque é um sêmen de doador, mas é filho, presunção de paternidade, etc, etc. Regra para a gente não esquecer. A presunção é sempre de paternidade. Não há presunção de maternidade. Mãe é sempre mãe, porque é ela que gera. Nós, homens, temos apenas a presunção de paternidade. Então, eu sempre brinco em sala de aula, que eu falo o seguinte: a mãe, ela tem certeza que ela é mãe. O pai, ele tem uma presunção que ele é pai. Então, o que acontece? Se eu estou casado com Maria e Maria engravida, há uma presunção de que eu sou pai. Se eu estou casado com Maria, sofro um acidente de carro e venho a óbito, Maria está grávida, há uma presunção de que eu sou o pai dessa criança. Então, vai ter o nome meu constará dessa certidão de nascimento, mesmo eu já estando indo a óbito, tá? E é por isso que a lei coloca lapsos temporais para a viúva poder se casar novamente, por conta dessa questão da paternidade, tá?
Então, a maternidade, ela é sempre certa. A paternidade é sempre uma presunção. O homem vai ter sempre uma presunção. Até porque não tem como efetivamente, né, dizer com 100% de certeza que ele é o pai da criança, salvo se fizer o exame de DNA, inclusive hoje a possibilidade de se fazer o DNA do próprio feto, né? Então, é possível que se faça. Mas, fora isso, é sempre uma presunção. Então, independente da forma como os filhos vêm, tá? Enquanto você está cuidando desses filhos, na vigência da união, seja da união estável, seja do casamento, compete aos dois, ao pai e à mãe. Poderia ser a dois pais, poderia ser a duas mães, ou ao pai e mãe, tá? Então, compete a educação, a manutenção, o lazer, tá? Aos dois. Enquanto você está no casamento ou na união estável, os dois respondem por tudo, tá? Pelas obrigações, pelos deveres, os dois têm os mesmos direitos, tá? Porque você está dentro de um núcleo familiar. A guarda, ela passa a ser um instituto exigível ou utilizável após a ruptura do vínculo dos genitores, tá? Com a ruptura do vínculo dos genitores, a gente tem a fixação ou a escolha da guarda. O que acontece? Durante muito tempo, tá, havia um consenso de que filho é com a mãe. Inclusive, até coloquei no material de vocês. Filho é com a mãe. Ponto. Para derrubar esse consenso, você precisava muita coisa aí para conseguir tirar o filho da mãe, né? Que era essa expressão que se utilizava. Se a gente pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente, se a gente pegar o Código Civil de 2002, se a gente pegar todas as decisões hoje, elas são pautadas da seguinte forma: o filho vai ficar com quem tem melhor condição. Melhor condição para quem? Para a criança. E melhor condição não é dinheiro apenas. A melhor condição é tempo, é carinho, é afeto, é educação, é disponibilidade. Obviamente que uma condição econômica que me permita criar essa criança, tá? É uma série de fatores que vai fazer com que aquilo que é melhor para a criança seja levado em consideração. Então, não necessariamente, havendo uma ruptura, um divórcio, uma separação, uma dissolução de união estável, o filho vai ficar com a mãe, tá? Vai depender ali de como isso vai ser feito. Em regra, tá? Quando há essa ruptura, essa dissolução, primeiro se verifica o motivo ou os meios em que se deram essa ruptura e essa dissolução. O que acontece? Quando há uma dissolução consensual, ou aquela dissolução que a gente chama de amigável, as coisas fluem mais fáceis, tá? Então, é mais fácil que eu consiga chegar a um consenso com o outro genitor. É mais fácil que eu consiga chegar a um consenso com o meu ex-companheiro, com a minha ex-companheira, com a minha ex-mulher, com o meu ex-marido, tá? Quanto mais fácil é esse consenso, melhor para essa criança, tá? E melhor para os dois também. O que acontece? É comum, quando você vai fazer um divórcio, que o casal chegue, e aí deve ser comum também num consultório de psicologia, o casal chegar e falar assim: olha, a gente está se divorciando porque realmente acabou o afeto, não tem mais nenhum interesse, né, aí, amoroso, sexual, de uma vida em comum, tá? Mas fica o carinho, o respeito, ele vai ser sempre o pai do meu filho, ela vai ser sempre a mãe do meu filho, etc, etc. E aí você, como advogado, eu, no caso, como advogado, digo o seguinte: olha, perfeito. Como que vocês querem fazer? Não precisa estipular nada. Guarda compartilhada,
a hora que ele quiser entrar e pegar a criança, beleza. Eu falo, não. Não é assim que funciona. Por que que não é assim que funciona? Porque na teoria, tudo é muito fácil, tá? Mas nem sempre, e quase nunca, tá? Me corrijam vocês, o Roberta, que é da área da psicologia, a separação ela tem o mesmo efeito para os dois. Pode ser que um se separe gostando e o outro não. E aí você fala assim, beleza, não vou estipular horário, vem aqui, entra, pega a criança, leva para a escola, tal. Até que um deles constitua uma nova relação. Se um deles constitui uma nova relação, opa, existe um outro homem ou uma outra mulher nessa relação. Será que você vai continuar permitindo que ele venha buscar na hora que ele quer? Será que você vai continuar permitindo que saia com a namorada do papai ou com o namorado da mamãe? Então, vamos deixar tudo resolvido, vamos deixar tudo documentado, vamos determinar quem vai ficar com a guarda, vamos determinar onde essa criança ou esse adolescente vai morar, vamos fixar o horário de visitas, vamos fixar Natal, Ano Novo, aniversário, tá? Vamos deixar tudo isso fixado? É segurança. Segurança para os três, tá? Para o filho, para o genitor e para a genitora. Se a gente deixa tudo muito aberto, como eu já vi muitos casais falando, não, aqui é tudo muito tranquilo, a gente se dá super bem. Lá na frente vai ter problema. Então, deixa tudo documentado. Não deixa ao Deus dará. Porque a namorada atual do seu pai pode ser que a sua mãe não goste. O namorado atual da sua mãe pode ser que o seu pai não goste. E aí é um passo para começar a alienação parental. Porque a mãe vai fazer o seguinte: João, seu pai vinha te buscar todo sábado para almoçar. Agora que ele começou a namorar, ele já não vem mais. Basta essa frase para você colocar na cabeça da criança que o pai já não tem ou já não gosta mais tanto dela ou que ela está sendo preterida pelo pai. Basta essa frase. Esse já é o início de uma alienação parental. Tá? Esse é o início. E que a mãe poderia falar isso para o pai, mas não para a criança. O pai poderia falar isso para a mãe, mas não para a criança. O que se faz na prática, fala para a criança. Nossa, são 2 da tarde, seu pai ainda não veio te buscar? Mas agora que ele começou a namorar, né? Já é uma alienação parental. Já é uma alienação parental. E isso vai desencadeando até o ponto em que essa criança já não quer mais ver o pai. Até o ponto em que essa criança vai falar, bom, não quero ver o meu pai. Tá? Então, quando a gente vai falar de guarda, a gente precisa entender que a guarda tem sim que ser estipulada. Não é ao bel prazer. Não é, vou colocar a guarda aí. Não, a guarda tem que ser. Aí vem a questão. Qual é o melhor tipo de guarda? Tá? O melhor tipo de guarda é aquele que vai atender os interesses da criança e que também tenha ali um respaldo. Parou o seu áudio. Jaime, você nos ouve? Caiu. Que se tem? Vamos lá. Para que eu tenha guarda compartilhada, tá? Primeira coisa, para que eu tenha guarda compartilhada, eu tenho que ter, no mínimo, uma relação amistosa com o outro genitor. Como que eu vou ter uma guarda compartilhada se eu não converso com a mãe ou com o pai do meu filho? Porque guarda compartilhada pressupõe que as decisões, tá, serão tomadas de forma conjunta. Por isso, guarda compartilhada. Está na lei, é texto de lei. Tá? Então, pressupõe-se que as decisões serão tomadas juntas. Jaime, eu estou querendo tirar o João da escola tal e colocar na outra escola.
Ó, eu estou querendo colocar o João para fazer natação. O que você acha? Ó, o João está querendo viajar para a escola. O que você acha? Eu já autorizei. O que você acha? Vamos, acho que é interessante. Você tem que ter o mínimo de convívio e de relação amistosa. O problema surge quando não existe esse convívio e essa relação amistosa. O problema surge quando os pais não têm o mínimo ali de relação. Eu não vou nem colocar amistosa. Eu vou dizer não tem relação. Como que você vai ter uma guarda compartilhada se você não pode pegar o telefone e ligar para a casa do seu filho? Porque você não conversa com a mãe. Como que você vai ter uma guarda compartilhada se a mãe não liga para sua casa porque ela não consegue conversar com você, tá? Como que você vai ter uma guarda compartilhada se a mãe coloca a criança no elevador e a criança desce, você pega a criança na portaria e você não consegue conversar com a mãe sobre qualquer problema que envolve essa criança? Não dá para se ter guarda compartilhada. Então, a guarda compartilhada, ela só é viável, tá? Se tiver um mínimo de relação amistosa entre os pais. E a gente não pode confundir guarda compartilhada com guarda alternada. Prestem atenção, nós não temos guarda alternada no Brasil. Não existe, tá? Nós não temos guarda alternada no Brasil. Nós temos guarda compartilhada ou guarda unilateral, tá? Guarda alternada não é a mesma coisa que guarda compartilhada. Guarda alternada, como o próprio nome diz, é você ora estar com um, ora estar com outro. Na guarda compartilhada, a palavra compartilhada aqui é na questão das decisões, tá? E daquilo que se tem que trazer para a criança ou para o adolescente. Tá? O que for melhor para a criança ou para o adolescente. Decisões compartilhadas. Tá? Isso é guarda compartilhada. Guarda compartilhada pressupõe que a criança tenha residência fixa. E essa é uma outra questão que muita gente desconhece. Porque muita gente acha que a guarda compartilhada é uma semana comigo, uma semana com a Maria. É uma semana comigo, uma semana com o João. Não. A criança tem um lar, a criança tem uma base, a criança tem um domicílio. Então, a guarda compartilhada, esse compartilhamento aqui é em relação às decisões. Por isso que não é guarda alternada. Compartilhada não é sinônimo de alternada. E guarda alternada nós não temos aqui no Brasil. Tá? A gente não tem guarda alternada no Brasil. A gente tem guarda compartilhada. Diga, Helenice. Então, é muito importante essa diferença que você está fazendo, mas eu estou vendo que a internet está congelando para muitas pessoas, e a minha caiu agora há pouco. Eu queria saber acho que travou, não estou te ouvindo. Oi? Eu acho que... Ó, a sua ficou intermitente agora. Eu não estou te ouvindo. Tá vendo? Nós acho que estamos no pico agora do uso da internet. Meninos, vocês estão todos me ouvindo? Ou é só o dela? Todo mundo abre o áudio. Eu não tô, acho que a gente não está conseguindo te ouvir. Ninguém está me ouvindo? Você cortada. Está travando muito. Bem cortada. Então, eu estou com estabilidade. O Jaime tá bom. Pois é. Agora o Jaime tá bom, porque deu uma pipocada também. Então, eu acho que tem instabilidade acontecendo em tudo quanto é lugar. Como eu sou criança, se eu cair, vai cair isso aqui. Eu vi a Caroline parada, eu vi a Maísa parada. Como é que está a internet de todo mundo aí? Tá boa. Se desligar o vídeo, melhora bem, se todo mundo desligar o vídeo. Eu caí uma vez. A minha também fechou tudo e voltou. A minha também. A minha também, fechou e voltou. Está todo mundo estável agora, né? Ó, apareceu um aviso aqui para mim que está estável. E eu estou com tudo aberto perto do modem. Mas eu acho que se caiu todo mundo, pode ser o problema do host, viu, Denise? Então, é o que eu estou dizendo. Está aparecendo para mim que está instável a minha internet. É isso que eu quero avisar, que se eu cair, vai cair tudo aqui.
Eu vou tentar me aproximar um pouco mais do Isso molden, aí. mas, olha lá, a Roberta, por exemplo, está parada agora para mim. Não tá, não. Só para você, então. Eu acho que é o pico da internet agora, é complicado. Eu estou sabendo de trocentas coisas acontecendo agora. Jaime está de pé ainda, Jaime? Tô aqui. Ah, então tá bom. Jaime, você está no celular, né? Estou esperando a Helenice fazer a questão. É do... Eu não, eu estou no computador. Você está no computador? Você está com as Estou no bordas computador. pretas? Bom, eu estou Meu celular está em aqui. cima do modem agora. Eu estou no computador. Então, paralisou para mim sua imagem agora. Bom, eu acho. Melhorar aqui para mim é impossível. Mas eu estou te ouvindo. Tá bom. E eu Mas estou vendo um monte de gente parada agora. Estou vendo muita gente paralisada. Olha lá, Camila. Nada, né? Não melhorou nada, viu, Helenice? É só a sua, Nada, tá ruim. Não melhorou nada, muito pelo contrário, piorou tua... Tá pior. Está todo lado do link. modem agora. Tem que fazer, então. Eu acho Pode que é não a sua, ser bom cara. também. É a sua, Helenice. É a Zoom. É a sua. Deve ser a Zoom que está excessivamente demandada agora. É a plataforma. Pode ser? Pra gente tá normal. Pode ser. Então taca o pau aí, já. Você consegue? Tá, você ia fazer uma colocação, então posso eu continuar. ia saber se estava todo mundo acompanhando, que a plataforma está caindo. Tá. Não, é que você ia falar. Não, Você começou falando alguma coisa da questão da guarda compartilhada para guarda. Falei que era muito importante as pessoas saberem. Alternada. Você ia fazer. Essa diferenciação é muito importante, os alunos saberem, e eu queria saber se todo mundo acompanhou, porque a plataforma caiu. Tá. Todo mundo ouviu o que eu falei sobre guarda compartilhada e guarda alternada? Sim. Tá? Então, nós não temos aqui no Brasil guarda alternada. Nós temos guarda compartilhada. Tá? A guarda alternada... Sim, pode fazer. Quem é? Maísa? É Carol. Caroline. Oi, Caroline. É que você falou que não tem como ter guarda compartilhada se os pais não conversam, né? Uhum. Assim, observando tanto a minha... Eu sou a mãe solo do grupo, né? Uma das... acho que a Gé... Não sei se a Gé também é mãe solo. Mas, enfim, me intitulo assim, né? E ouvindo tanto na minha vida pessoal, quanto desde pacientes em consultório até amigas, porque eu tenho muitas amigas que são mães solos também, a tentativa de conversa e alinhamento com os pais é, de uma maneira geral, desastrosa. Né? Então, qual que é o melhor posicionamento da mãe nesse caso? Ela abre mão dessa questão da guarda compartilhada, sabe? Ela tenta a guarda, assim, em termos legais, o que seria melhor e mais seguro também para a criança, para todo mundo? Seu filho ou sua filha tem quantos anos? Meu filho tem 4 anos, o Miguel. A guarda de vocês é compartilhada? Ou é unilateral? Não, mas há 4 anos, é unilateral, mas há 4 anos eu tento fazer ele fazer acordo no papel, tá? Tá, mas aí você quer que seja feita uma guarda compartilhada? A ideia era que sim, mas nosso relacionamento é muito ruim. O Miguel vai para lá, ele fica com a família dele, né? E fica um pouco aqui, fica um pouco com a família dele. Só que eu percebo que, como você falou, quando não existe essa comunicação, é uma confusão muito grande para ele lidar, entendeu? Porque ele está no meio de tudo. E eu fico pensando, qual que é o melhor posicionamento, entendeu? Então, nesse caso. Vendo de fora, Caroline, apenas pela colocação que você está trazendo aí, que eu não sei o resto da história,
Mas eu acho que não há nenhum óbice em você continuar com uma guarda unilateral. A questão é que, pelo que você me disse, me parece que essa guarda não está regularizada. Não. Correto? Então, Sim. a primeira coisa a fazer é regularizar essa guarda, tá? E aí tentar com ele ver qual é o melhor caminho. Se vocês optarem, se ele entender viável que seja guarda compartilhada, mas ficando com você, residência da criança com você, mas guarda compartilhada. Se entender guarda unilateral, da forma como vocês já estão levando, guarda unilateral para você, direito de visita, de férias, de contato com a família, da forma como vocês estão estipulando. Mas eu acho que o primeiro passo que você tem a fazer aí é regularizar isso. Porque pode ser que amanhã ele entre pedindo a guarda dessa criança. Entendeu? Lógico que ele vai ter que provar, que é toda uma questão aí de prova, de por que ele está pedindo a guarda, etc, etc. Mas pode ser que ele resolva pedir a guarda dessa criança, tá? E aí você pode correr o risco de perder a guarda dessa criança. Então, obviamente que pelo que você me apresenta aqui, acho difícil você perder a guarda dessa criança, mas ele vai entrar, pode pedir, etc, etc, até mesmo uma forma de pedir para te colocar numa situação aí desconfortável, etc, etc. Então, para evitar, a melhor coisa é vocês regularizarem. E, mas eu tento, mas ele não conversa, coloca um advogado no meio. Entendeu? Coloca um advogado e regularize guarda, visita, pensão, tudo. Porque, na realidade, vocês estão regularizando para a criança, que é o maior interessado, e para que a situação também de vocês consiga ir, dentro do possível, ser uma situação mais tranquila. Tá? Então, uma segurança para ele, uma segurança para você. E, em relação à criança, os direitos ali da criança sendo reconhecidos. Então, acho que é interessante regularizar essa guarda o mais rápido possível. Tá? Então, a regularização dessa guarda o mais rápido possível. Isso é fundamental, seja ela compartilhada, seja ela unilateral. Então, é regularizar a guarda o mais rápido possível. Até porque, meninos, a guarda não é um instituto imutável. E muita gente acha que, uma vez fixada a guarda, ela não pode ser alterada. A guarda pode ser alterada a qualquer tempo. Até porque o que visa aqui é o interesse da criança, é o interesse do adolescente. Então, essa guarda pode ser alterada a qualquer tempo. Não há nenhum problema em se pedir a alteração de guarda. A guarda está com a mãe, tá? E agora a mãe não tem mais condições de cuidar dessa criança. O pai pode pleitear essa guarda. Tá? Então, não há nenhum problema em se alterar a guarda. Quando a gente fala em guarda compartilhada, uma outra questão que surge é a questão dos alimentos. Os alimentos, ou o que a gente costuma chamar de pensão alimentícia, eles decorrem da relação de parentesco. Né? Então, os parentes podem pedir entre si alimentos. Tá? E tem que sempre levar em conta um binômio, que é a necessidade e a possibilidade. Então, hoje, em relação a filho, a conta que se faz é exatamente essa. Quanto custa uma criança? Quanto essa criança custa para os dois? Tá? Essa criança custa X reais, essa criança custa R$2.000, R$3.000. Pode até parecer feio a gente usar essa expressão, mas é assim que funciona. Quanto custa? Tá? Então, quanto se gasta com a criança hoje? Educação, saúde, lazer, remédio, plano de saúde, alimentação, moradia. Muitos pais acham que a moradia não tem custo. Ficou com a mãe, ficou com o pai. Mas a mãe paga aluguel, o pai paga aluguel. Tem custo, tá? E esse custo tem que estar envolto na pensão. Muita gente acha que pensão é só para alimento. E pensão não é só para alimento. Pensão envolve uma série de fatores, tá? Lazer, educação, cultura. Muitos pais, eu sempre faço uma distinção aqui, meus caros, tá? Que é apenas didática para a gente entender. Quando a gente fala de pensão e de alimentos, o homem é muito mais resistente. Ele acha que os alimentos são pagos e que a mãe se aproveita dos alimentos para ela. Então, ele tem essa resistência em relação ao pagamento dos alimentos.
Quando a gente fala em alienação parental, a mulher ela é muito mais alienante que o homem, tá? E aí a gente vai entender o porquê. Mas ainda há uma realidade fática de que o pai ainda é muito resistente em relação ao pagar os alimentos, porque ele acha que os alimentos ele está pagando para a mãe, ele não está pagando para a criança. E aí eu já vi na prática pai falando assim, nossa, mas um bebê de 1 ano, R$1.000 de pensão, mas espera aí, bebê de 1 ano tem fralda, bebê de 1 ano come, bebê de 1 ano tem roupa, bebê de 1 ano tem remédio, bebê de 1 ano precisa morar, bebê de 1 ano tem uma série de coisas. O combustível que a mãe vai levar o filho para a escola, para o médico, para a creche, tudo isso tem que ser computado, é gasto com o filho. Tá? Você não está só pagando o NAN, você não está pagando só a fralda, você está pagando uma série de coisas. E o homem acaba achando que o que ele está pagando apenas para a criança comer. Até porque a palavra alimentos nos parece, num primeiro momento, que é apenas um caráter alimentar, e não é. O próprio Código Civil diz que alimentos contempla, tá, tudo. Então, não é só para isso. Então, peraí, e o cinema? E o parquinho? E a roupa? Criança? E tudo isso? Precisa? Tá. Quanto se gasta? 2.000. 1.000 para cada um. Tá? Ah, gasta 2.500. 1.250 para cada um. Óbvio que isso vai sempre ser levado em conta através do binômio, que é o que eu disse, necessidade e possibilidade. Claro que se eu ganho muito, eu consigo pagar mais. Claro que se eu não ganho tanto, eu não consigo pagar tanto. E tanto a guarda quanto os alimentos, eles podem ser revistos a qualquer tempo. Os alimentos podem ser revistos para maior, os alimentos podem ser revistos para menor. Tá? Então, por isso que existem as revisionais de alimento. E a guarda, ela também pode ser revista. Ah, num primeiro momento, nos parecia interessante a guarda unilateral. Num segundo momento, nos parece interessante a guarda compartilhada. Sem problema, vamos alterar a guarda. Tá? Vamos deixar a guarda deixar de ser unilateral, passar a ser compartilhada. Vamos deixar de ser compartilhada para passar a ser unilateral. Não há problema nenhum, tá? O que acontece? Quando falamos em guarda compartilhada, há um senso comum, principalmente do homem, de que na guarda compartilhada não se paga alimentos, porque a guarda é compartilhada. Errado. Guarda compartilhada não exclui pagamento de alimentos. Até porque a criança tem uma residência fixa, tá? Então, o fato de ter guarda compartilhada, o pai continua sendo obrigado a pagar os alimentos. A mãe continua sendo obrigada a pagar os alimentos se essa criança estiver morando com o pai. Ou, se essa criança estiver morando com a mãe, esse pai continua obrigado a pagar os alimentos. Então, a guarda compartilhada, ela não é excludente dos alimentos. E guarda não tem a ver com alimentos. Prestem atenção. O que a gente vê na prática é utilizar o direito de visita, tá? Ou utilizar a questão da visitação, do acesso à criança pelo genitor e pelos parentes do genitor ao pagamento ou não da pensão. Então, eu já vi muitos casos em que eu não vou deixar fulano ver o filho porque ele não paga a pensão. Uma coisa não exclui a outra. E isso é um erro muito comum, e muito comum na prática. Tá? Não vou deixar o pai ver o filho porque ele não paga a pensão. São direitos distintos. Tá? O direito do exercício de paternidade e de maternidade engloba toda a questão da responsabilidade, do sustento, da educação, etc, etc. Mas eu não posso usar a visitação, ou até mesmo a guarda, como uma moeda de troca. Então, você só vai ver seu filho se você colocar a pensão em dia. Você só vai ver seu filho se você pagar a pensão. Tá? Isso não é possível, isso não é viável. Qualquer decisão judicial derruba isso. E, na prática,
a gente sabe que é muito comum isso acontecer. A gente sabe que é costumeiro isso acontecer. Então, a guarda compartilhada, ela vai ser deferida, ela é a regra hoje, né? O que se entende aí como regra, eu até coloquei aqui no material de vocês, tá? Mas eu não consigo compartilhar. A Lenice vai ter que me desbloquear aqui se eu quiser compartilhar. Que no caso da guarda compartilhada, a gente precisa entender que essa guarda compartilhada, ela vai dar ensejo a uma série de outras questões. E que a principal questão aí é como a gente vai tratar essa criança e se isso vai ser o melhor para essa criança, tá? A guarda unilateral, por sua vez, ela é uma guarda que fica com um ou com o outro genitor. Por isso que é chamada de guarda unilateral. Nós não temos a alternada, nós temos a compartilhada e a unilateral. Então, a unilateral, ela vai aí ficar com um ou com o outro genitor, e ficando com um ou com o outro genitor, essa guarda unilateral, ela não vai excluir ali o direito do outro genitor em relação a essa criança. Mesmo em se tratando de uma guarda unilateral, qualquer coisa que seja feita em relação à criança, à educação dessa criança, tem que ser comunicado ao outro genitor. Pelo menos comunicado, tá? Até porque a guarda está comigo, então eu respondo aí pela criança, tá? Pelo adolescente. Então, tem que ser pelo menos comunicado. O que acontece? Há casos em que o juiz impõe e há casos em que as partes escolhem. Então, eu posso escolher pela guarda compartilhada ou pela guarda unilateral. Se eu escolher pela guarda compartilhada, tá? Ambos estiverem de acordo, igual pegar o exemplo seu, Caroline, se vocês dois estiverem de acordo e quiserem optar pela guarda compartilhada, perfeito, o juiz vai aí homologar a guarda compartilhada. Se vocês optarem pela guarda unilateral, o juiz vai homologar a guarda unilateral. Ele vai perguntar se há interesse em ter guarda compartilhada, etc, etc, mas vai aí optar pela guarda unilateral. Se as partes não chegam a um consenso de qual guarda elas vão querer, aí o juiz, em regra, tem fixado guarda compartilhada, tá? Mas em regra, não necessariamente de uma forma obrigatória, mas em regra, tá? A fixação ou a escolha da guarda, ela não exclui a modificação da guarda e também não exclui a perda da guarda. Pai e mãe podem perder a guarda dos filhos, tá? Pai e mãe podem perder as guardas dos filhos. A alienação parental, ela é uma das causas em que pode se dar ensejo à perda da guarda do filho, tá? Ou a perda da guarda da filha. Então, é possível, sim, que se tenha aí a perda da guarda. Então, por exemplo, quando que uma mãe vai perder a guarda de um filho? Né? Vamos pegar o exemplo da mãe, porque aí volta aquilo que falamos no início da aula. A mãe, em regra, filho é com a mãe. Então, quando que a mãe vai perder a guarda do filho? A mãe vai perder a guarda do filho, tá? Quando ela tiver ali algum problema, tá? De grande vultuosidade que leve à perda dessa guarda. Então, exemplo. Uma mãe toxicômana, ela pode perder a guarda do filho? Eu já vi caso real na prática. O pai que alega que a mãe fuma maconha, tá? Então ele fala, olha, eu quero pedir a guarda porque a mãe fuma maconha, tá? O fumar a maconha por si só não vai fazer com que a mãe perca a guarda. Há uma conjunção de fatores ali que, aliados a essa questão, podem fazer com que essa mãe perca a guarda. Por exemplo, essa mãe fuma na frente da criança, tá? Essa mãe fuma na frente do menor, do adolescente. Essa mãe fuma e deixa de cumprir com as atividades, com as obrigações. Essa criança não está indo à escola,
Essa criança dorme sozinha porque a mãe sai e volta, tá, à tarde, da noite, essa criança fica sozinha. Essa criança não está sendo alimentada, essa criança não está tendo higiene, tá? Então, todos esses fatores aí vão levar a uma possível perda da guarda. E há uma diferença entre perder a guarda e ser destituído do poder familiar, tá? Perder a guarda é menos grave do que ser destituído do poder familiar, tá? Então, a guarda está com a mãe, passa-se para o pai, tá? E aí, lá na frente, se mudar as condições, etc., essa mãe pode pleitear a guarda de novo. Mas ela pode ser destituída do poder familiar. O pai pode ser destituído do poder familiar. E aí, essa criança sai desse núcleo familiar e vai ou para uma família substituta, tá? Ou para uma família extensiva. E aí, essa criança pode vir a ser adotada por uma outra família porque os pais foram destituídos do poder familiar. Violência sexual, maus tratos, abuso, tudo isso pode fazer com que você seja destituído do poder familiar, tá? Espancamento, etc, e etc. Mas a guarda pode ser perdida. Então, por exemplo, nesse exemplo da mãe, tá? A mãe que não cuida, a mãe que não alimenta, a mãe que deixa a criança ali a toda sorte, que a criança não está matriculada na escola, que a criança está toda machucada. Então, o pai vai vai pedir a guarda, dizendo que a mãe não tem condições, tá? Só que não é da maneira como a gente acha. Entrei com pedido de guarda, o juiz foi lá e modificou a guarda, ponto, acabou. Não, tá? Vai se analisar o caso concreto, vai se verificar ali quem tem melhor ou pior condição para cuidar dessa criança, vai se verificar através de estudo, pode-se ter perícia, estudo psicossocial, conselho tutelar, ouvir o psicólogo, tá? Para ver, e se a criança já tiver numa certa idade em que ela pode ser ouvida, ela vai ser ouvida, tá? Obviamente que o juiz não vai perguntar se quer ficar com a sua mãe, se quer ficar com o seu pai, né? Ele vai, dentre outras questões, perguntar como é a relação dessa criança, se a criança é menor, muito pequena, vai ter o estudo com o psicólogo, a criança vai desenhar, o psicólogo vai fazer um laudo, dizer ali como que é a relação dessa criança com a mãe, com o pai. Mas se ela tiver possibilidade de ser ouvida e ela já estiver ali numa idade em que se é permitido ela manifestar a opinião, ela pode falar, não, minha relação com a minha mãe é boa, com o meu pai também, enfim, etc, etc. Então, tudo vai depender de prova. Não é tão simples assim a modificação da guarda. Ah, o João não vai pedir a guarda do filho porque ele quer prejudicar a Maria. Não, ele vai pedir a guarda do filho se ele tiver elementos para tanto. E ele pode até pedir, é um direito que lhe assiste. E não necessariamente o juiz mudar, tá? E não necessariamente o juiz mudar a guarda. Mas pode haver casos em que há uma modificação de guarda por vontade dos genitores. Então, a mãe que, de repente, é transferida no emprego dela para morar em outro país e não vai conseguir levar a criança. Então, por vontade dos genitores, altera a guarda, que era da mãe, e passa para o pai. Perfeito. É possível que isso seja feito. Como também é possível ambos os genitores abrirem mão da guarda e passar a guarda para o avô ou para a avó. Tá? Já vi caso na prática em que os avós tinham melhores condições e, portanto, cuidariam melhor da criança, tinham melhores condições econômicas, tá? E os pais, de livre e espontânea vontade, transferiram a guarda para os avós, tá? Obviamente que tudo isso vai passar por um processo judicial, tá? Então, você vai pedir ali a modificação da guarda, vai sobre o Ministério Público, porque é o direito da criança, etc, etc, tá? Mas é possível. E há casos em que você vai perder a guarda porque você, de fato, não cuida do seu filho, porque, de fato, você não cuida ali da criança. E aí você pode perder a sua guarda, tá? Ah, quando se perde a guarda, é possível que se possa reaver a guarda? Sim, é possível, tá? Então, quando você pega o Estatuto da Criança e do Adolescente,
o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem trazendo ali aos pais, tá, uma série de possibilidades de sanções, e sendo a última mais gravosa, a perda da guarda. Mas você vai ter advertência, conselho tutelar, você vai ter ali trabalho feito com psicólogo, né, com o conselho tutelar, para tentar resolver as questões, etc, etc. Mas, em alguns casos, você vai perder a guarda dessa criança, tá? Em alguns casos, você pode ser destituído do poder familiar. Expor a criança à nudez, à cena de sexo, expor a criança a explorar a criança de forma sexual, de forma econômica, a criança ou adolescente, qualquer tipo de abuso, tá, praticado em relação a essa criança, abuso psicológico, abuso sexual, tá? Lembrando que qualquer ato com adolescente abaixo de 14 anos é presunção é violência presumida e é estupro. Então, às vezes, é muito comum, tá, a mãe arrumar um outro companheiro ou um outro marido e esse companheiro, marido, abusar da criança, tá? E essa mãe, de repente, ser conivente, como a gente sabe que na prática isso acontece, tá? Então, são N as possibilidades para que você perca essa guarda, tá? Mas o que nos interessa aqui é que a guarda não é imutável. Seja ela compartilhada ou unilateral, ela não é imutável, tá? Ela pode ser alterada. E essas alterações, elas vão existir para a melhor condição da criança. Com quem vai ficar melhor a criança, tá? A criança vai ficar melhor com a mãe, ou a criança vai ficar melhor com o pai. Com quem vai ficar melhor essa criança? E aí você tem a possibilidade dessa modificação da guarda ou dessa fixação da guarda, tá? E a guarda sempre vai pressupor que não há ali mais nenhuma relação entre os genitores. Porque enquanto há a relação, o casamento ou a união estável, tá, compete aos dois. Aí é poder familiar. A gente só vai falar em guarda quando a gente tem o rompimento dessa relação entre os genitores. E aí sim, a guarda fixada ou a guarda escolhida. Caroline, uma pergunta. Você se intitula mãe solo por quê? O pai do Miguel só registrou ele quando ele tinha 1 ano. Ele ficou com 1 ano sem nome, e aí quando eu tive, ele falou, não é meu filho, eu só vou te pagar pensão. E aí eu, desde então, me intitulo mãe solo. Sim. Só que eu fui procurar a família dele para ele ter contato com a família paterna. Aí a família quis assumir por ele. Então eles começaram a ser presentes depois disso. Agora ele está um pouquinho presente, mas ainda assim não é se responsabilizando totalmente. Ele está no processo então, de se responsabilizar. Durante o primeiro ano, ele só tinha o seu nome na certidão de nascimento, né? Então, você é mãe solo. Aí ele veio e reconheceu. Esse reconhecimento foi reconhecimento voluntário, sem necessidade de exame de DNA. Não precisou do exame, mas eu abri um processo de reconhecimento. Tá. Você fez e aí ele reconheceu voluntariamente. Tá, perfeito. E não, a minha pergunta de por que você se intitula mãe solo é até uma questão que a Helenice colocou no início, né? Se é mãe solo porque você optou por não ter o nome do pai, quis que assim o fosse, ou porque todas as responsabilidades são aí suas em relação à criação dessa criança hoje, né? E pelo que você está me dizendo, ele tem uma participação mínima em tudo isso, né? Paga pensão, que é uma responsabilidade, mas dentro da educação, das outras questões, a participação é mínima, correto? Na pandemia, a participação dele cresceu um pouquinho, porque a gente começou a dividir, né? Antes ele ficava realmente comigo e ia para lá de 15 em 15 dias no final de semana. Na pandemia, a gente começou a dividir. Aí, esse termo tá fluido, né? Mas eu me intitulo mãe solo desde antes. Tá, assim. Entendi. Perfeito. Pessoal, alguma colocação sobre essa questão da guarda até agora? Nenhuma? Posso fazer uma pergunta? Caroline, claro, Caroline e Carolina também são psicólogas, tá? Tá. Ok.
Tá, Caroline, Carolina e Roberta, que são psicólogas. Isso. Tá. Quem está me perguntando? Eu. A guarda compartilhada, Roberta. Oi, Roberta. A guarda compartilhada, ela é só entre o pai e a mãe? Ou pode ser entre a mãe e alguma outra pessoa, ou o pai e alguma outra pessoa? Não, entre os genitores. Tá? Ou pai e o pai, mãe e mãe, pai e mãe. Sempre entre os genitores. A guarda é um instituto entre os genitores, em regra. Tá? Eu não posso ter guarda compartilhada eu com a minha mãe, por exemplo. Tá? Eu acho que era essa a sua pergunta. Eu, Jaime, pai, uma guarda compartilhada com a avó. Sim, sim. Na realidade, a guarda ela é compartilhada com outro genitor. Tá? Com outro genitor. Ok? Helenice, tem como você me desbloquear para eu poder compartilhar o material aqui com eles? Que eu não consigo compartilhar porque está dizendo que eu sou bloqueado pelo anfitrião. Abrir. Tá aberto. Ó, agora eu consigo compartilhar? Sim. Então, vamos lá. O anfitrião... Não, tá dizendo que está desativado o compartilhamento de tela do participante. Ô, Helenice, o que você fez foi compartilhar a sua tela. Eu preciso que você desbloqueie a minha para eu poder compartilhar. Tá certo. Não consigo ainda. E agora? A plataforma hoje está muito ruim, viu? Não consigo. Está bloqueado para mim. Agora consigo. Está demorando a aceitar o comando. Meninos, essa aqui é a nossa aula, tá? Então, por que eu quero compartilhar com vocês? Eu quero que vocês deem uma olhada só no artigo aqui, tá?